Olha, saiu não, hoje não. Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar, como eu disse a vocês, como encontrar as raízes de um número complexo. Eu dou uma aumentada aqui no slide, que deve estar pequeno para vocês, né? Esse nem faz tanta diferença, mas esse aqui vai fazer. Então é o seguinte, acho que são quatro, é isso mesmo. Bom, primeiro é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Nas aulas que a gente passou antes, a gente tratou sobre como operar com números complexos, né? Acho que vocês lembram disso. Adição, subtração, multiplicação entre números complexos, divisão, né? Caso não recordem, voltem lá, deem uma olhada nas aulas, tá? Para reforçar essa questão. E aí vocês vão recordar que a gente viu todas as operações até a potenciação, né? Até como calcular a potência de números complexos, onde a gente falou da fórmula de Moivre. E essa fórmula que nós vamos ver hoje é uma pequena variação dessa fórmula de Moivre, certo? Só que no caso aqui ela é usada para calcular, desculpa, ela é usada para calcular raízes de números complexos, certo? Então é o seguinte, lá na fórmula de Moivre, o que é que a gente calculava? A gente queria encontrar, dado um número z, certo? Um número complexo z, nós queríamos encontrar um número, sei lá, não, vou chamar isso de z0. Seja dado um número complexo z0, ok? Pertencente aos complexos, nós queríamos encontrar um número complexo z, tal que esse meu z0 ficava elevado a n, certo? Ou seja, eu ia pegar zero, elevar uma potência n, de maneira que n pertence aos inteiros, ok? Então eu vou precisar, lá, né? Eu queria encontrar um número complexo que, ao pegar um outro número complexo dado, eu fazia ele elevado à potência n, ao quadrado, ao cubo, e esse resultado ia me dar um outro, cadê? Aqui, um outro número complexo, que é esse z aqui, ok? Aqui, nós vamos fazer o contrário, tá? O processo aqui é um pouquinho diferente. Seja dado um número complexo z0, ok? Eu sei quem é esse meu z0. Eu quero agora encontrar o processo contrário. Qual é o número z? Tá, z e z0 pertencentes aos complexos, tá? Eu quero saber que é um número z e quando eu elevar a n, dá o z0, entendeu? Então, meu processo aqui é o contrário. Lá eu tinha um número z, um número complexo z qualquer, e eu queria saber quanto era ele elevado à potência n. Aqui é o contrário. Eu tenho um número complexo z0, eu quero saber qual é o número complexo z que elevado a n dá o z0, né? É aquela mesma ideia de, por exemplo, eu tenho 3 ao quadrado, eu quero saber quem é 3 ao quadrado, ok? No caso, esse resultado aqui seria um x. Agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber quem é x, que é elevado ao quadrado dá 9. Aí, como é que a gente faz aqui? A gente faz a chamada, a gente tira a raiz, né? Vamos assim dizer. Opa, tem mais gente chegando. A gente tira a raiz, como chama, né? Então fica x igual a mais ou menos raiz de 9. Nesse caso, x é igual a mais ou menos 3. Aqui, teoricamente, né? Eu vou ter que fazer z igual a mais ou menos raiz enésima de z0. Né? Não é exatamente isso que nós vamos fazer, mas é só para ter uma ideia. Isso é encontrar a raiz, tá? E nós vamos ver aqui que essa ligação, que aqui há uma ligação estreita, e isso vai ficar mais claro nas próximas, ou já a partir de hoje, mas mais nas próximas aulas, que há uma relação direta entre esse conceito de raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, e raiz de uma equação. Vocês já prestaram atenção que, por exemplo, quando eu quero calcular isso aqui se chama raiz quadrada de 9, né? E quando eu quero encontrar a solução de, por exemplo, isso aqui, os dois resultados, x1 e x2, também eu chamo de raízes, né?
Por quê? Porque isso aqui tem uma relação direta. Esse conceito de raiz, dentro desse corpo dos complexos, ele tem uma relação direta entre eles dois. É por isso que eles têm o mesmo nome. E nós vamos entender como é que essa relação ela se dá aqui, ok? Bom, gente, até aqui tranquilo? Então, raiz é isso. Raiz é a gente tentar encontrar um número que é elevado a n dá aquele número dado, certo? Mas para a gente fazer isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar usar a representação polar, certo? Vocês lembram que a gente mencionou nas aulas passadas que seja dado um número complexo z igual a mais bi na sua forma algébrica, eu consigo escrever ele na sua forma polar, né? Que fica z igual a r, né? Que é o tal do módulo lá, o módulo de z, tá? Alguns botam módulo de z, outros botam r, não faz diferença alguma, tá? R vezes o cosseno de θ mais I seno de θ. Vocês lembram que isso aqui é chamada de forma polar ou forma trigonométrica, não é isso? Então, esse número complexo, ele está na sua forma polar, tá? E nós vamos usar essa forma polar do número complexo para tentar calcular essas raízes, porque é a melhor forma da gente fazer isso, tá bom? Então é o seguinte, se z é dessa forma, ok? Se z eu posso escrever dessa forma, quem vai ser z elevado a n, que é esse termo aqui. Z elevado a n, deixa eu afastar mais para cá. Opa, foi demais. Z elevado a n vai ser, eu vou pegar todo esse elemento aqui da forma polar e elevar a n, certo? Vai ficar R vezes cosseno de θ mais I seno de θ elevado a n, certo? Eu levei os dois lados a n. Só que do lado esquerdo eu não tenho que mexer, eu vou mexer do lado direito. Mexendo do lado direito, como é que vai ficar? Vai ficar R elevado a n, né? Já que aqui é uma multiplicação, eu faço, entre aspas, a distribuição do n aqui nas potências, tá? O n vem para cá e o n vem para cá. Então, fica R elevado a n vezes cosseno de θ mais I seno de θ elevado a n. Não vou entrar no mérito dessa demonstração, mas a gente tem como mostrar que isso daqui, tá, é igual a cosseno de nθ mais I seno de nθ, tá? Não vou entrar nessa demonstração que é um pouquinho trabalhosa e eu quero poupar tempo que a gente já são 11 horas, tá? E não convém, vocês não vão precisar disso aqui para, oh meu Deus, não. Então, vamos dar um saltozinho aqui, certo? Vamos assumir isso aqui como verdade. Então, nós sabemos agora que isso aqui é z elevado a n, certo? Então, z elevado a n é isso aqui, ok? E quem vai ser o meu z0? Z0, eu vou chamar disso aqui, tá? Que é a própria forma polar aqui em cima, só que como é Z0, eu vou colocando zero aqui, certo? Para significar que é o R e o θ do Z0. Então, vai ficar R0 vezes cosseno de θ0 mais I seno de θ0. Beleza? Então, nós temos aqui o meu Z elevado a n, que é esse cara aqui. E eu tenho o meu Z0, que é esse cara aqui. Eu vou igualar os dois conforme indica aqui em cima, certo? Então, igualando essas duas sentenças, o que é que eu vou encontrar? Deixa eu só apagar aqui. Ok? Lembrando, eu vou pegar essa aula, ela está sendo gravada, eu vou subir ela no YouTube, tá? Como a gente faz de costume, para depois vocês assistirem. E também vou disponibilizar o link para quem achar melhor baixar. Deixo o link e deixo o vídeo no YouTube. Aí vocês assistem da melhor forma. Deixa eu só dar uma passada aqui no chat para ver se tem alguma... Não, não tem pergunta até o momento. Qualquer coisa pode abrir o microfone
e falar, tá? Porque eu não tô vendo. Eu não tô vendo o chat, tá? Qualquer dúvida podem falar. Então, como eu sei que z elevado a n é igual a z0, né? Que é o que eu quero saber, eu quero descobrir quem é esse meu z. Então, eu vou igualar os termos. Igualando os termos, eu vou ter que r elevado a n vezes cosseno de n θ mais i seno de n θ. Isso é igual a... Mostra mais para cá. R0 vezes cosseno de θ0 mais i seno de θ0. Ok? Está igualado aqui os dois. Como aqui a gente tem uma multiplicação, a gente pode igualar os termos semelhantes. É aquela mesma ideia de quando eu tenho A vezes B igual a zero, é porque A é igual a zero ou B é igual a zero. Não é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, porque não está igual a zero, né? Mas é uma situação similar, tá? A gente vai igualar os correspondentes, tá bom? Então, dessa forma, eu gero as seguintes igualdades. Só trocar aqui para viabilizar. Isso daqui eu vou fazer igual a isso aqui. E isso daqui eu vou igualar a isso aqui, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, tá ok. Dessa forma, o que é que eu vou gerar? Eu vou gerar que Rn elevado a n é igual a R0. Isso aqui tá ok, né? E eu vou igualar cosseno de nθ mais... Opa, vou corrigir aqui. Mais i seno de nθ igual a cosseno de θ0 mais i seno de θ0. Ok? Deixa eu só ver aqui uma coisa. E aí, para que essas sentenças sejam iguais, o que é que tem que acontecer? Os ângulos, eles também têm que ser iguais, tá? Como a gente está falando de número complexo, acho que vocês lembram disso. Igualdade de número complexo, parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, dessa forma, cosseno de nθ vai ser igual ao cosseno de θ0. E seno de nθ vai ser igual ao seno de θ0, ok? E aí, como seno é igual a seno, significa dizer que os ângulos têm que ser iguais. Então, como consequência, nθ tem que ser igual a θ0, e a mesma conclusão que a gente pode tirar daqui. Que nθ tem que ser igual a θ0, ok? A mesma igualdade, então a gente só vai usar uma delas, já que é a mesma. Certo? Pronto, deixa eu só... E aí o seguinte, como a gente sabe que isso aqui é válido, né? A gente sabe que essa sentença é verdadeira. Lembrando, quem é que eu quero descobrir, gente? Eu quero descobrir quem é Z. Se eu quero descobrir quem é Z, quem é o meu Z? Z é R cosseno de θ mais I seno de θ. Então, se eu descobrir o valor de R e se eu descobrir o valor de θ em função de R0 e θ0, eu consigo descobrir quem são essas raízes, certo? Então, preciso descobrir o valor de R e θ em função de R0 e θ0, ok? Aqui já está bem visível o que é que vai acontecer. Eu passo esse n na forma de raiz. Então, R aqui é igual a raiz enésima de R0. Então, consegui dizer quem é R em função de R0. Já descobri o valor de R. Porque nas questões, esse R0 te vai ser dado, né? Vai ser dado a você. E a partir desse R0, você vai descobrir o valor de R. E nas questões também vão te dar o valor de θ0. E a partir do valor de θ0, você vai descobrir o valor de θ, ok?
Dessa forma, aqui a gente também consegue dizer que θ é igual a θ0 sobre n, ok? Com uma pequena ressalva. Não vou fazer aqui não, que é a mesma coisa. Com uma pequena ressalva, certo? Vocês lembram lá da trigonometria daquilo que a gente chama de arcos congruentes? Acho que lembram, né? Arcos congruentes são os arcos que a gente consegue fazer eles iguais à medida que a gente dá uma volta. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, o ideal seria falar em radianos, mas eu vou simplificar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. O ângulo de 30 graus é igual ao ângulo de 390. Por quê? Porque 390 é os 30 graus mais 360 graus, que é uma volta. Certo? Então, se eu pego o ângulo de 30 e dou mais uma volta parando em 30 de novo, dá 390 graus. Ou seja, 30 é igual a 390, que por sua vez é igual a 750, que é, 750 é 30 graus, mais duas vezes 360. Ou seja, eu dou duas voltas no círculo trigonométrico e paro no ângulo de 30. Então, eles são iguais. Então, lá na trigonometria, 30 graus é igual a 390, que é igual a 750, que são os ângulos que são os ângulos que dão várias voltas e param no mesmo ponto, tá? Então, para a gente abranger esses arcos côngruos aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que a gente falou que a gente adiciona mais 360, né, para dar uma volta a mais? Só que 360 é 2π. Não é isso? Em radianos. E lembra que eu falei que a gente pode dar mais de uma volta, pode dar duas voltas, três voltas. Essa quantidade de voltas eu vou representar por um K. Então eu vou acrescentar 2kπ. Tá? Então, para eu pegar todos esses ângulos iguais a θ0, eu vou fazer com que nθ seja igual a θ0 mais 2kπ. Certo? Que é ele dando várias voltas no círculo trigonométrico, mas parando no mesmo ponto. Esse 2π significa isso, uma volta completa, e esse k indica a quantidade de voltas. Se k for 1 é uma volta, se k for 2 é duas voltas, se k for 3 é três voltas, e assim sucessivamente. Certo? Qualquer dúvida, como eu disse, gente, pode abrir o microfone e falar, tá? Que eu não estou vendo o chat. Ou então, levanta a mão que eu consigo receber a notificação aqui e vejo. Ok? Pode ser também. Então, dessa forma, quem vai ser o meu θ? Eu vou passar n dividindo todo mundo aqui. Vai ficar θ0 mais 2kπ dividido por n. Né? O n está multiplicando, eu passei dividindo. João Lucas levantou a mão. Pode falar, João. João Lucas perguntou, mas aí k não teria que ser inteiro? Sim. Esse k aqui, ele necessariamente é um número inteiro. Inclusive negativo. Porque, por exemplo, vamos supor aquele exemplo de 30 graus. 30 graus é igual a menos 330. Ele dá uma volta negativa, uma volta para trás, vamos assim dizer. Certo? Então, isso inclui até os números negativos. Só que eu vou dar uma breve explicação, não vou demonstrar porque que esse K vai ser restrito a alguns valores, tá? Não vou demonstrar por quê, porque isso aí ia requerer também um bom tempo, mas eu vou dar uma breve explicação. K aqui não vai poder ser qualquer valor, tá? Tem um conjunto de valores restritos. Mas sim, necessariamente K tem que ser inteiro. Eu não posso botar 3,2, porque senão eu estou dando 3 voltas e mais um pedaço. Aí não faz sentido, tá? K necessariamente é inteiro. Bom, como eu disse, tem algumas restrições aqui para esse K, tá? Porque tem como eu demonstrar isso, mas eu não vou, como eu disse, eu não vou fazer por questão de tempo. A partir do valor N, ok? Esses valores começam a se repetir. Eu vou encontrar vários arcos congruentes aqui, iguais, e eu não vou chegar num conjunto infinito de arcos que vão me dar o mesmo resultado. Então, nós vamos adotar K. Para isso, nós vamos adotar K variando de 0 até
n menos 1 apenas. Então, por exemplo, se n é 3, eu vou fazer k igual a 0, 1 e 2. Ok? Se n for 10, eu vou fazer k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, o k ele só vai até n menos 1, porque a partir de n, ele começa a repetir os valores dos arcos. E aí eu vou encontrar um conjunto infinito de números, de resultados, que vão me dar o mesmo valor, o mesmo conjunto de resultados. Né? É aquela mesma coisa, por exemplo, de eu calcular o seno de 30 e o seno de 390. Isso é igual. São valores diferentes, mas é o mesmo resultado. Então, é mais ou menos isso que eu vou encontrar aqui, se eu fizer k acima de n menos 1, tá? Então, os valores que eu vou fazer para cá é de 0 até n menos 1 apenas, tá bom? Porque senão eu vou começar a encontrar valores de seno e cosseno repetido. E aí eu vou encontrar o mesmo número complexo. Não faz sentido estar fazendo esse tipo de conta, tá? Então, dessa forma, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esses valores aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter esse valor para θ. Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Aqui. Eu vou ter esse valor para R. E eu vou ter esse valor para θ. Ok? Encontrei esses valores para R e θ. De maneira que K varie entre esses números inteiros. Tá? Então, dessa forma, quem vai ser o meu resultado? Ah, vou só fazer uma observação aqui importante. Perceba que K aqui vai me gerar alguns resultados diferentes, né? Quando eu fizer K igual a 0, eu vou ter um resultado. Quando eu fizer K igual a 1, eu vou ter um resultado. K igual a 2 e assim sucessivamente. Então, para distinguir esses resultados diferentes, nós vamos chamar θ de θk, para indicar o número da raiz, certo? Então, vai ficar θ0 mais 2kπ sobre n. Isso vai ser o valor de θk, ok? Então, dessa forma, quem vai ser o meu z? Z, no caso agora, será igual a R. Lembra que o z lá em cima eu queria encontrar o valor de R. R eu encontrei em função de θ0. Então, vai ficar a raiz enésima de R0 vezes cosseno de θk mais I seno de θk. Opa, θk. E quem é θk? O cara que a gente acabou de... Opa, peraí. O cara que a gente acabou de encontrar aqui, né? Esse daqui. De maneira que esse K varia até n-1, tá bom? Então, é assim que a gente encontra a raiz de um certo número z. A partir dessa fórmula, que é uma variação daquela fórmula de Moivre, como vocês podem ver aqui, ó. E a gente chegou na fórmula das raízes. Beleza? Então, essa é a fórmula para a gente encontrar as raízes. Agora, vamos para os dois exemplos que eu separei para a gente poder finalizar o momento de hoje, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Até aqui entendeu como a gente chegou nessa fórmula? E o mais importante para vocês é o que vai rolar agora, que é a explicação, é a resolução, né, das questões. Mas eu queria que vocês entendessem como é que a gente chega nessa fórmula, porque tem uns conceitos de trigonometria importantes. Sim, beleza, Lucas. Pronto, então vamos nós. Eu vou apagar aqui, tá? Como vai ficar gravado, depois vocês só pausam o vídeo, copiam, enfim. Pronto. As resoluções são essas agora. Enquanto todas as raízes no caso, de z elevado a 4 igual a 1, certo? No espaço dos complexos.
Se a gente estivesse trabalhando nos reais, bastava pegar esse 4, passar para lá na forma de raiz e dava 1, tá? Pronto. Era essa, aliás, daria mais ou menos 1. Então, essa seria a solução nos reais, mas a gente não está falando aqui dos reais. A gente está falando dos complexos. Então, isso tem raízes complexas também. Então, antes de tudo, quem vai ser o meu Z0? O meu Z0 vai ser 1, certo? Vai ser esse número complexo aí. Só que esse meu Z0 eu vou tentar escrever ele na forma polar, tá? Como é que eu vou escrever esse Z0 na forma polar? A parte imaginária dele, né? A parte real é 1, a parte imaginária é 0, que não aparece. Então, dessa forma, eu preciso encontrar quem é o módulo, tá? O R. O módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que no caso é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aqui dá 1 mais 0, 1, raiz de 1, 1. Então, R é 1, ok? E aí eu preciso descobrir quem é θ. Seno de θ e o cosseno de θ. Deixa eu só me lembrar uma coisa. O seno é a parte imaginária, é. Então, aqui vai ficar B sobre R e aqui vai ficar A sobre R. No caso, vai ficar 0 sobre 1, que é 0. E aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Qual é o ângulo cujo seno é 0 e o cosseno é 1? Quem lembra? 0 graus ou 0 radianos, tá? Cosseno de 0 é 1. É isso? É. Cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0, tá? Então, nós já sabemos quem é θ e já sabemos quem é R. Como é que vai ficar a forma trigonométrica de Z0? A forma trigonométrica dele vai ficar 1, que eu não vou precisar colocar aqui, tá? Porque 1 vezes qualquer coisa é 1, vezes cosseno de 0 mais I seno de 0, ok? Esse vai ser o meu Z0. Só que aí, como é que nós vamos calcular agora as raízes? Nós vamos encontrar o Z, o ZK, certo? Que vai ser igual a, como a gente fez lá em cima, raiz enésima de Z0, que no caso vai ser raiz quarta de 1, né? Que o Z0 é 1, vezes o cosseno de θk, só que quem é θk? Aqui embaixo, ó, θ0 sobre n. Quem é θ0 que a gente encontrou? Aqui é o θ0, é 0, tá? Então vai ficar 0 mais 2kπ sobre n. Quem é n? N é 4, tá? Mais I seno de 0 mais 2kπ sobre 4. Ok? Troquei θ0 pelo valor do θ0 que a gente encontrou e troquei R0 pelo valor do R0 que a gente achou que é 1. Tá bom? Então é isso. Agora vamos calcular. Como é que a gente vai calcular? Lembra que eu disse que o K vai variar de 0 até n menos 1. Como n é 4, K vai variar de 0 a 3, ok? Então, nós vamos fazer K variar 0, 1, 2 e 3. Nós vamos encontrar 4 soluções aqui, tá? Então, primeiro passo, K igual a 0. Então, meu Z0, sei lá, será raiz quarta de 1 é 1, tá? Então, não vou precisar nem colocar. Mais o cosseno de 0 mais 2 vezes 0 vezes π sobre 4, ok? Mais I vezes o seno, seno de 0 mais 2 vezes 0 vezes π sobre 4. Lembrando, eu estou fazendo K igual a 0, tá? Então, aqui 2 vezes 0 vezes π é 0, mais 0 é 0, dividido por 4 é 0. Então, tudo isso aqui é 0. Isso que está dentro do parênteses é 0, tá? Então, aqui vai ficar, quem é o cosseno de 0? Nós já vimos ali em cima, cosseno de 0 é 1. Mais I seno de 0, quanto é o seno de 0?
é zero. Então, I vezes zero é zero. Nossa primeira solução é 1. Ficou claro como é que eu encontro essa primeira parte? Para K igual a zero. Troco K por zero, faço as devidas contas e encontro o resultado. Ok? Beleza? Agora vamos para K igual a 1. Então vai ficar Z1 igual. Raiz quarta de 1 é 1. Não vou precisar nem colocar. Tá? Subir só um pouco aqui. Pegar o valor lá. Isso. Vezes, aí vai ficar cosseno. Deixa eu só ajeitar aqui, que tá meio esquisito. Pronto. Acho que melhorou. Cosseno de 0 mais 2 vezes 1 vezes π sobre 4. Mais I seno de 0 mais 2 vezes 1 vezes π sobre 4. Ok? Aqui a gente faz 2 vezes 1, 2 vezes π, 2π, mais 0, 2π. Então aqui fica 2π sobre 4, tá? Então vai ficar cosseno de 2π sobre 4. Lembrando, 2π sobre 4 dá para a gente simplificar por 2, né? Fica π sobre 2, que é 90 graus. Então, π sobre 2 é 90, tá? Então, aqui vai ficar cosseno. Cosseno é fogo, né? Cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, que é 90, tá? Só lembrando. Aí, quanto é o cosseno de 90? 0. Mais I vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, isso aqui dá I. Ok? Já encontrei duas soluções, então. 1 e I. Beleza? Agora vamos para K igual a 2. Agora pega a mesma sentença e troca K por 2. Fica Z2 igual a raiz quarta de 1 é 1, não preciso nem botar, tá? Novamente. Fica cosseno de 0 mais 2 vezes 2 vezes π sobre 4, mais I seno de 0 mais 2 vezes 2 vezes π sobre 4. Isso aqui me dá que Z2 é 2 vezes 2, 4. Vezes π, 4π. Mais 0 fica 4π. Então, aqui vai ficar cosseno de 4π dividido por 4. Corta, fica π, né? Então, aqui fica cosseno de π mais I seno de π. Que é a mesma conta aqui, né? Aqui e isso aqui são iguais. Então, quanto é o cosseno de π menos 1? Seno de π, 0. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 1. Ok? E a última solução é para K igual a 3. Então, fica Z3 igual a raiz quarta de 1 é 1, tá? Não precisa colocar. Cosseno de 0 mais 2 vezes 3 vezes π sobre 4, mais I seno de 0 mais 2 vezes 3 vezes π sobre 4. Aqui é Z3 igual a 2 vezes 3, 6. 6π sobre 4. Dá para simplificar por 2, que fica 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, aqui fica cosseno. Vou baixar um pouco, porque cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. Para quem não lembra, 3π sobre 2 é 270. Cosseno de 270 é 0, mais I vezes seno de 270 é menos 1. Então, isso aqui dá 0, né? 1 vezes menos 1 fica menos I. Então, nós encontramos, então, dessa forma, quem é a solução, quem são os valores de Z, 1, menos 1, I e menos I. Não, deixa eu ajeitar isso aqui, por caridade. Menos I, ok?
Então, essas são as soluções do meu z. Essas são as raízes de z à quarta igual a menos 1. Ok? Então, é assim que a gente resolve a quinta questão, no caso. Beleza? Deu para entender? Deu para pegar como é que a gente resolve? Pega o número na forma algébrica, escreve na forma trigonométrica. Aí você vai encontrar quem é o z0, quem é o θ0. Feito isso, substitui lá naquela variação da fórmula de Moivre que a gente encontrou na aula hoje. Substitui nela os valores de θ0 e R0. E aí vai substituindo o K. Por 0, 1, 2, 3, até um valor a menos do M. Né? No caso, por exemplo, dessa segunda questão, eu não vou resolver ela por questão de tempo, tá? Mas eu vou pelo menos escrever a forma polar dela. Que aí vocês vão pegar a forma polar, né? E vão trocar K por 0, 1 e 2. Porque como N é 3, é sempre até N menos 1. Então você faz K igual a 0, 1 e 2 e encontra os resultados, tá? Nem sempre, como é o caso dessa segunda questão, perceba que aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz 2 vezes 1, por exemplo, aqui, né? Ó. Opa, aqui. Eu fiz 2 vezes 1 vezes π dividido por 4. Aqui eu cheguei num valor que eu consigo encontrar o cosseno, que é π sobre 2. Como eu sei o valor, eu substituo, pronto, beleza. Mas nem sempre você sabe o valor. Por exemplo, se você encontrar o cosseno de 15π sobre 12, isso não tem um valor exato, entende? Então, dessa forma, você não precisa calcular, tá? Nem sempre vai dar para encontrar o valor exato, como a gente encontrou aqui, i. Então, você deixa ele na forma trigonométrica e pronto, tá? Já é a solução. Beleza? Então, eu vou escrever essa última na forma polar e aí deixo como exercício para vocês finalizarem, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar. Sim, pessoal, estou fazendo esse teste assim da aula ao vivo, né? Ao vivo não, síncrona, né? Para que vocês me digam se é melhor a gente fazer assim ou pelo YouTube como a gente fazia antes, tá? Aí é com vocês. Eu pessoalmente estou preferindo assim porque vale mais a pena. Eu tenho menos trabalho, porque quando eu vou subir no YouTube, tem que fazer edição, às vezes tenho que cortar. Assim, para mim esse aqui é melhor, mas aí é com vocês, tá? Depois vocês me dão um feedback e me dizem o que é que acham. Claro, como eu disse, eu vou subir essa aula no YouTube e vou disponibilizar o link para quem quiser baixar, né? Aí fica a critério de vocês para assistir depois, né? Quem não pôde estar online, tem um pessoal até que cursa à noite, que trabalha durante o dia, que está cursando essa disciplina, porque eu não exijo a presença assim, nas aulas síncronas, né? Então, como eu não vou fazer essa cobrança de presença, vamos assim dizer, aí eu vou sempre disponibilizar o link gravado e a aula. O link gravado e o link para você baixar também, se preferir, ok? Então como eu disse, vou escrever esse daqui na forma polar e vou encerrar por hoje. Aí vocês terminam. Vão estar dizendo perfeito não, tá bom. Bom não, mas tá ok. Perfeito seria presencial, né? Mas triste. Enfim, vamos lá. Quem vai ser o meu Z0 aqui? Z0 é 1 menos I, ok? Quem vai ser o meu R? O meu R é o módulo, né? Que vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 menos 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, R é raiz de 2, ok? Então, quem vai ser o cosseno de θ e o seno de θ? Cosseno de θ é a parte real sobre o módulo. A gente tem que racionalizar, né? Fica raiz de 2 em cima, embaixo fica raiz de 4, que é 2. Seno de θ, parte imaginária sobre o módulo. Racionaliza. A gente tem menos raiz de 2 sobre 2.
Então, qual é o ângulo cujo seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? A gente já sabe que é 45, né? Só que perceba que o seno aqui ele está negativo. Então, não é no primeiro quadrante. É um arco côngruo ao do primeiro quadrante. Que no caso aqui, qual é o quadrante cujo cosseno é positivo e o seno é negativo? É o quarto. Então, a gente já sabe que θ pertence ao quarto quadrante. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Como ele está no quarto quadrante, é 360 menos o ângulo do primeiro, que é 45. 360 menos 45, isso é 315. Em radianos, 315 aqui no caso nos dá 7π sobre 4. Ficou claro isso ou ficou meio embaçado? Deu para entender? Sim, deu para entender. Beleza, então. Então, dessa forma, eu já sei quem é R0 e θ0. Agora, vamos substituir na fórmula de... vamos substituir lá na fórmula dada, né? Então, vou ter que ZK é igual a raiz enésima, no caso o N aqui é 3, né? Raiz cúbica de R. De R0. R0 é raiz quadrada de 2, tá? Vou já dizer como é que a gente simplifica isso aqui. Vezes cosseno. Epa, isso aqui vai ter que ficar maior um pouquinho. Peraí. Vou fazer mais embaixo aqui. ZK igual a raiz cúbica da raiz quadrada de 2 vezes cosseno de 7π sobre 4, que é o θ0, certo? Mais 2kπ sobre 3. Ok? Mais I seno dessa mesma expressão aí. 7π sobre 4 mais 2kπ sobre 3. Ok? Então, essa é a forma trigonométrica, que eu vou só explicar como é que a gente simplifica essas raízes. Quando tem, por exemplo, nesse caso aqui, raiz cúbica de uma raiz quadrada, tu pode multiplicar os índices. Tu pode fazer 3 vezes 2, que dá 6, né? Aí, no caso, você escreve aqui como raiz única, raiz sexta de 2. Ok? Então, isso aqui fica raiz sexta de 2. E aí, no caso, vai ser só mexer aqui na parte de dentro, fazendo k igual a 0, 1 e 2, tá? Para encontrar o resultado final. Beleza? Então, essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também de boa, tá? Só tem que tomar cuidado nessas frações aí na hora de fazer a conta. Ok? Bom, gente, pois é isso. Por hoje a gente finaliza. Vou deixar essa meia horinha aí para vocês não só finalizarem essa questão, como para tentar resolver alguma questão da lista, tá bom? E aí, quando for quinta-feira, nós temos aula nesse mesmo horário, certo? 10h30 até meio-dia, mais ou menos, 11h30, ok? E como eu sempre costumo dizer, dúvida, dificuldade, não esqueçam de me procurar, tá? O que tiver ao meu alcance, o que for possível que eu faça, eu vou fazer para ajudar vocês, tá? E aí, só interromper a gravação, senão vai ficar muito longo.